Olá, gente querida, sejam muito bem-vindos. Antes de eu começar a entrar no texto, eu queria dizer para vocês, quero falar sobre a cidade de Antioquia da Síria. A gente precisa explicar, né, que existem duas Antioquias, a Antioquia da Síria e a Antioquia da Psídia. A Antioquia da Síria fica onde hoje é a nação da Síria. E a Antioquia da Psídia fica lá na Ásia Menor, também chamada de Anatólia, hoje atual Turquia, tá? Bom, a Antioquia da Síria, gente, era uma cidade muito importante para o Império Romano, né? Império Romano no Oriente. Por quê? Bom, ela foi fundada por volta do ano 300 a.C., né? E como uma capital grega do Império Seleucida, tá? Mas os romanos, depois que, né, derrubaram ali os gregos, eles estabeleceram Antioquia da Síria como a capital da província da Síria. Essa cidade tinha aproximadamente 250 mil habitantes e tinha uma grande comunidade judaica, tá? E, obviamente, acabou se tornando uma cidade muito importante para a igreja primitiva, aliás, a segunda cidade mais importante no início da igreja primitiva. Como isso aconteceu? Gente, vocês se lembram, né, da perseguição que os discípulos começaram a sofrer. Estevão foi morto, Herodes perseguiu Tiago, matou Tiago, né, um dos 12 apóstolos, e aí então houve uma grande dispersão, e os discípulos saíram, né, e fugiram e foram pregando o evangelho em muitos lugares. Bom, um dos lugares para onde os discípulos fugiram era a cidade de Antioquia da Síria. E lá a comunidade começou a crescer muito. Deus começou a fazer uma obra linda naquele lugar, a ponto que chegaram as notícias em Jerusalém do que Deus estava fazendo em Antioquia da Síria. Então eles enviaram a Barnabé, que era um líder experimentado, um homem cheio do Espírito Santo, até Antioquia da Síria para ver o que estava acontecendo lá. Eu vou ler para vocês Atos 11, de 23 a 26. Tendo ele chegado, Barnabé, tá? E vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Esse é o Barnabé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tá? Não se esqueçam, Saulo já se converteu, né? Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Olha que legal. Barnabé, os cristãos, né, judeus lá de Jerusalém souberam do que Deus estava fazendo em Antioquia da Síria. Eles mandam Barnabé ficou impressionado, né, e ele compartilhou, exortou para que eles ficassem firmes, e como a igreja era muito grande, ele falou: preciso de ajuda. Dali ele sai até a cidade de Tarso, né, que era onde Paulo habitavam. Ele é chamado de Paulo de Tarso, né, por isso tem muita gente que chama Paulo de Tarso, e lá Barnabé traz Paulo e juntos eles ficaram ali ensinando a palavra por um ano na Antioquia da Síria, tá bom? Aí então eles ouvem falar de uma grande fome em Jerusalém. O que eles fizeram? Não só em Jerusalém, mas como todos os cristãos da Judéia. O que eles fizeram? Levantaram uma grande oferta e foram até Jerusalém levando esta oferta. Eu vou mostrar para vocês, isso está lá em Atos 11, 27 a 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio era o imperador romano, que perseguiu muitos cristãos, que proibiu os cristãos de pregarem o evangelho, tá? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros
por intermédio de Barnabé e Saulo. Ou seja, Saulo, que é Paulo, né, depois vai ser chamado de Paulo, ele junto com Barnabé vão para Jerusalém para levar a oferta de amor dos crentes lá em Antioquia da Síria. Bom, então nós chegamos aí no capítulo 13, que começa de fato essa explanação que nós vamos contar aqui. Lá no capítulo 13, versos 1 a 3, a Bíblia diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes. Colasso, gente, isso aqui é uma palavra que ninguém sabe o que é, né? Colasso de Herodes significa que ele era amigo de infância de Herodes, tá? Se converteu. Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, lá em Antioquia, eles souberam da fome que estava para vir, a Judéia já estava sofrendo com isso, mas antes de enviar Paulo e Barnabé com a oferta, eles oraram, jejuaram, e o Espírito Santo falou: separe esses dois para a obra missionária que eu tenho para eles, né? Então, os versículos 4 a 12 diz assim, do capítulo 13: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tá? Tinham também João como auxiliar. Esse João aqui é o João Marcos, que depois acaba escrevendo o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi ele que escreveu, mas no relato do Pedro, tá bom? Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Vou explicar tudo direitinho. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, ou seja, no Elimas o mágico, que também é o Bar Jesus, né? Disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Bom, foi na cidade de Antioquia que Paulo e Barnabé foram separados para a viagem, a primeira viagem missionária que fizeram em direção ao oeste. Eles levaram juntamente consigo, né, João Marcos, e eles saíram de uma cidade portuária ali de Antioquia da Síria. Eles saíram de Seleucia, tá? Era uma pequena cidade portuária pertíssima de Antioquia da Síria. Qual foi o primeiro destino que eles tiveram? Foi a ilha de Chipre, a terra de Barnabé. Chipre até hoje é uma ilha importante que fica a aproximadamente 508 quilômetros da Síria. Nos nossos dias atuais, a ilha de Chipre ela é disputada, na verdade, por dois países, pela Turquia e pela Grécia. Então, o norte da ilha é turco, inclusive eles falam turco, todas as leis são da Turquia, e o sul da ilha é grego, fala grego e está debaixo, obviamente, das autoridades gregas. Bom, Chipre era uma província senatorial, tá? Localizada no mar do Mediterrâneo. Agora, é importante vocês entenderem que as colônias romanas, elas eram divididas em colônias senatoriais ou colônias imperiais. As colônias senatoriais eram
dirigidas, governadas pelos cônsules, né? Esse cônsul aqui, Sérgio Paulo, ele obviamente era o manda-chuva da ilha e, portanto, era uma colônia senatorial. As colônias imperiais, elas eram dirigidas pelas embaixadas romanas, né? E o nome dos governadores lá eram chamados de pró-pretores, tá bom? Então, explicando aqui que eles foram para Chipre. Chegando em Chipre, gente, primeiro lugar que eles iam pregar, sempre nas sinagogas, tá? Aliás, isso se torna um padrão das viagens de Paulo. Ele sempre ia pregar nas sinagogas, primeiro para os judeus e depois para os bárbaros, para os gregos, para os gentios, entendeu? Então, depois que ele pregava na sinagoga, ele ia para os gentios. Bom, eles foram muito bem sucedidos naquela região, gente, mas a principal conversão que aconteceu naquele local foi a conversão deste procônsul, que é o Sérgio Paulo, né? Como que um governador da ilha. Para chegar até onde estava o Sérgio Paulo, eles atravessaram a ilha inteira, tá, gente? Porque a cidade de Pafos é no extremo ocidental da ilha, tá? Então, quando eles chegam lá, esse procônsul, ele está na presença de um judeu, mas um judeu apóstata, ele nem seguia as leis, né, de Moisés, era um judeu chamado Bar Jesus, que na verdade ele era um mágico, ou seja, ele se metia com as doutrinas da magia e tudo mais, né? Esse camarada também era chamado de Elimas, o mágico, né? O nome dele era Bar Jesus, mas o codinome era Elimas, o mágico, né? E quando Paulo começa a conversar com o procônsul e pregar para ele, juntamente com Barnabé, esse camarada começou a atrapalhar. Chega uma hora que Paulo fica indignado e ele vira para o camarada e fala: ó, filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás a perverter os retos caminhos do Senhor? Ou seja, você não vai parar de atrapalhar, seu filho do diabo, né? Então ele diz: pois agora eis aí está a mão do Senhor sobre a tua vida e você vai ficar cego, não vendo o sol por algum tempo. Agora, vamos combinar, hein? Vamos combinar. Camarada tem uma autoridade para comandar o sujeito para ficar cego e ele ficar, hein? Meu Deus do céu, na igreja primitiva não tinha muita só conversa não, gente. Era poder de Deus e demonstração do Espírito. Nós precisamos pedir a Deus que isso aconteça no nosso tempo também. E aqui vale a pena dizer o seguinte, eu não sou muito favorável, né, essas pessoas que ficam criticando outras na internet, mas eu acho que há pessoas que precisam de serem corrigidas. Eu prefiro que isso seja feito no particular, né? Mas a verdade é que quando o evangelho, a pregação do evangelho está em jogo, é necessário denunciar o pecado, sim, né? Então, muitas vezes a gente denuncia o pecado sem dizer o nome da pessoa, do ministério ou de quem quer que esteja desviando as pessoas da fé, mas que tem que denunciar, não tenha dúvida. E Paulo não só o repreendeu, mas declarou que ele ia ficar cego e ele ficou. Então, o texto diz, né? Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor, se converteu. Primeiro destino, portanto, foi a ilha de Chipre. O segundo destino, gente, é a Ásia. Hoje nós chamamos de Ásia Menor, porque na verdade a Ásia é o período a Turquia atual. Porque a Ásia é muito maior do que isso, né? Se você pegar no mapa mundi hoje, a Ásia é gigantesca, mas naquela época a Ásia era o que hoje nós chamamos de Turquia, tá? Atual. Lá havia muitas províncias romanas, eu vou citar algumas para vocês, algumas regiões: Mísia, Troade, Eólia, Lídia, Jônia, Cária, e um corredor que atravessava ainda para outra região, da Pisídia, Panfilha e até as ilhas do Mar Egeu, tá? Então aqui Paulo e os seus companheiros saem da ilha de Chipre e se dirigem a Perge, na Panfilha.
logo assim na parte sul, tá? A cidade de Perge, ela ficava bem no sul da ilha da Turquia, não é uma ilha, obviamente, do território da Turquia, que no caso era o território da Ásia, tá? E dali eles se dirigem para a Panfilha. Mas acontece que lá em Perge, tá bom? João Marcos, por alguma razão, ninguém sabe exatamente o que, alguns dizem que é porque ele ficou enciumado, que não estava tendo muito espaço, outros dizem que ele estava com saudade de casa, saudade da mãe, outros dizem que ele estava com medo dos perigos que ia enfrentar, porque era pau naquele tempo, gente, não tinha nada de fácil, não. E ele então decide inesperadamente voltar para Jerusalém, tá? E Paulo não gostou disso. Mas ele acabou indo e Paulo e Barnabé seguem viagem em direção às terras altas da Psídia. Gente, essas terras altas, elas estão no limite das montanhas Taurus. E esse lugar era um lugar que representava muito, mas muitos desafios para todo mundo que viajava por lá. Porque era muita subida, muita descida, canyons, rios profundos, né, que eles tinham que passar, montanhas, desfiladeiros. Era perigoso viajar por aquela região, primeiro pela dificuldade do terreno, mas também porque havia salteadores e muito mais, né? Então, muita gente, alguns estudiosos acreditam que quando Paulo escreve lá em 2 Coríntios, né, defendendo o seu ministério, no capítulo 11, versículo 26, quando ele fala das dificuldades, ele estava pensando nessa região para onde ele estava indo agora. Eu vou ler para vocês 2 Coríntios 11, 26. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Ou seja, Paulo, quando ele falou sobre isso, estava defendendo o seu ministério, ele lembrou das viagens difíceis e muito provavelmente ele lembrou desse lugar das terras altas aí, tá? Mas a verdade é que Paulo e Barnabé continuaram e eles pregaram com ousadia. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente hoje que só quer mesmo o evangelho para os seus próprios benefícios. Está cheio de gente hoje que só quer o evangelho para ficar rico, para se dar bem, para ter conforto, mas Paulo e Barnabé enfrentaram esses desafios e cheios do Espírito Santo, eles falaram ousadamente da palavra de Deus. Lá em Atos 13, 46, diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos voltamos para os gentios. Ou seja, lembra o padrão? Primeiro na sinagoga e depois para os gentios. Quando Paulo foi pesadamente rejeitado nessa região, né, eles falaram: já que vocês cumpria para nós que a gente pregasse primeiro a palavra de Deus para vocês, judeus. Mas já que vocês não quiserem, vocês rejeitaram, então nós vamos para os gentios. O terceiro destino, gente, de Paulo e Barnabé na primeira viagem saíram de Antioquia da Psídia e foram para a região da Licaônia. A região da Licaônia, gente, é uma região onde tem algumas cidades muito importantes na vida de Paulo, tá? Então lá, quais são as cidades importantes da região da Licaônia? Antioquia da Psídia, Listra e Derbe, tá? Que eram, na verdade, colônias romanas, tá? Conectadas pela via Sebaste, tá? Então, deixa aqui, eu vou fazer uma observação até para vocês entenderem um pouco sobre isso. Essas cidades, elas eram isoladas, tá? E elas eram, muito provavelmente, tá? Elas eram descendentes dos celtas ou dos galeses. Essa é a região chamada também de Gálatas, ou de gauleses. Eu não sei quantos de vocês sabiam, mas os Gálatas da Bíblia são os gauleses, só que vivendo na Ásia Menor.
Porque os gauleses, originalmente, eles ficam naquela região da França, da atual França, da Bélgica, né? Os celtas e os gauleses, eles, na verdade, eles são aqueles que são retratados ali pelo... Quantos de vocês se lembram daquelas revistinhas do Asterix? Né? Do Asterix e Obelix, né? Eles eram povos gauleses que tinham rixas com romanos, né? Então, embora eles eram povos conquistados pelos romanos, eles mantinham muito a tradição particular deles, e eles se espalharam. E um dos lugares para onde eles se espalharam, por volta do ano 300 a.C., é para a região ali da Galácia, a região dos Gálatas, essa região onde nós temos uma das cartas de Paulo aos Gálatas, tá bom? Então, nessa região dos Gálatas, você tem ali Icônio, Listra, Derbe e tal. Então, essa região, gente, é uma região muito importante, tá? Mas eles tinham uma certa, embora fossem romanos e crescem também nos deuses romanos, eles tinham os seus próprios costumes, os seus próprios deuses, pelo fato, obviamente, daquela ser uma região separada, né, pelas montanhas Taurus, era meio que inexpugnável, era difícil chegar lá, então eles mantinham uma certa, vamos dizer, liberdade e independência. Bom, em Icônio, Paulo e Barnabé encontraram de novo oposição, tanto de judeus quanto de gentios. E daí eles fugiram de um levante que queria matá-los, né? E escaparam até a cidade de Listra, bem pertinho, né, do distrito da Licônia. E depois ali de curar um paralítico, aconteceu uma coisa muito grande, né? As pessoas olharam para Barnabé e Paulo e achavam que eles eram os deuses. Que deuses? Barnabé, o Júpiter, que é o maioral dos deuses, e Paulo, né, Mercúrio. Por que eles acharam que Paulo era o Mercúrio? Porque Mercúrio era o deus que era o mensageiro dos deuses. E lá quem falava mais, quem era mais paroleiro era o Paulo. Então, eles ali acharam literalmente que eles estavam diante de dois deuses, porque era comum dentro da mitologia grega, naquele tempo era a fé deles, né? Que Zeus ou Júpiter, Zeus é o nome grego, Júpiter é o nome romano, ele se manifestava no meio dos seus povos, né? E os outros deuses também. E eles então quiseram adorar. Então, naquele momento que eles quiseram adorar, e vieram sacerdotes querendo sacrificar animais em adoração para eles, olha o que diz Atos 14, 11 e 2, que Paulo e Barnabé falaram: gente, não façam isso, rasgar as vestes, nós somos homens normais, como vocês. Quem fez isso aqui foi Jesus, foi o poder de Jesus que fez que esse paralítico fosse curado, né? Lá em Atos capítulo 14, 11 e 12, a Bíblia diz assim: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Mercúrio, e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Lembram-se, Mercúrio é o deus mensageiro, né? Ele muitas vezes retratado na mitologia com aquelas botas com asinhas, né? Porque ele voava a super velocidade levando as mensagens dos deuses. E acharam que Paulo era o próprio, né? Mercúrio. Quando eles negaram que eles eram os deuses, eles apedrejaram, né? Porque eles falaram de Jesus, que era contra a fé deles, apedrejaram a Paulo e o deixaram como morto. E naquele momento, Paulo, depois que eles vão embora, Paulo recobra, né, vamos dizer assim, a vida, né? Alguns acham que ele literalmente chegou a morrer, ou chegou muito próximo da morte, né? Mas Paulo e Barnabé seguem para Derbe. Paulo e Barnabé são recebidos muito mais calorosamente. Só que eles ficaram pouco tempo ali, gente. Eles voltam pelo mesmo caminho que eles tinham vindo, tá? Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Psídia e Perge. Fizeram
o mesmo caminho que eles tinham ido, voltaram e iam fortalecendo os crentes por toda aquela região, até que chegaram no porto da Atália, tá? Que era um porto ali no sul também na atual Turquia, né? Para voltar para Antioquia da Síria. Interessante, porque nas viagens de Paulo, ele sempre começava em Antioquia da Síria e terminava em Antioquia da Síria, porque ali se tornou uma base missionária de Paulo, tá? Agora, o quarto destino, depois que terminou ali a primeira viagem missionária, no capítulo 15 nós temos a chamada Conferência de Jerusalém. Isso aqui é muito importante para quem estuda a história do avanço da igreja. Por quê? Porque, primeiro, a notícia do sucesso de que Paulo e Barnabé tiveram na pregação entre os gentios levantou um grande problema, uma grande controvérsia. Bom, eles estão se convertendo, mas eles estão cumprindo as leis judaicas? Eles não estão se circuncidando. E alguns dos irmãos de Jerusalém começaram a dizer que eles tinham que se circuncidar. Então, essa grande controvérsia lá na igreja em Jerusalém fez com que os apóstolos convocassem Paulo e Barnabé para que fossem a Jerusalém para conversar a respeito disso. Entendeu? Então, nós vamos ler lá em Atos capítulo 15, versos 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Quando fala desceram da Judéia, estão falando de saíram de Jerusalém e foram para Antioquia, tá? Desceram aqui, obviamente, Antioquia fica ao norte, né? Então, se você olhar para o mapa, vai fazer sentido, vai parecer que eles estão subindo, mas aqui é uma questão topográfica, tá? Jerusalém é uma cidade que fica muito mais alta do que Antioquia da Síria, né? Então, Jerusalém está a 850 acima do nível do mar, então eles desceram. Eu vou continuar lendo, né? Se vós não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha que coisa séria. Eles estavam achando que se os camaradas não se circuncidassem, não eram salvos, a despeito de crerem em Jesus, né? Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Ou seja, Paulo e Barnabé defenderam duramente a salvação pela graça, pela fé, que não tinha que fazer obra nenhuma, né? E aí Paulo e Barnabé, esses camaradas que foram até Jerusalém, é porque ouviram do que Deus estava fazendo. E quando eles chegaram lá, eles começaram com essa questão, ó, tem que circuncidar, senão não são salvos. Paulo e Barnabé resistiram e aí decidiram ir até Jerusalém e levaram consigo uma delegação para que pudessem saber o que a igreja, né, principalmente a liderança da igreja em Jerusalém, ia decidir. Bom, quando chegaram em Jerusalém, Pedro, o líder da igreja, defendeu veementemente a salvação pela graça, tá? A parte separada de qualquer obra humana, tá bom? E depois da palavra de Pedro e da palavra de Tiago, aqui o Tiago não é o apóstolo, tá? Porque aqui ele já morreu, é o irmão de Jesus, o Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, tá? Ele foi o segundo líder da igreja. O primeiro foi Pedro e o segundo foi Tiago. Nesse momento aqui ainda era Pedro, né? Vamos ler ali em Atos 15, 19 a 21, o que é que foi decidido ali no Conselho de Jerusalém. E aqui então nós temos uma palavra do Tiago, irmão de Jesus. Se você ler o texto, no capítulo inteiro de 15, primeiro foi Pedro que defendeu, né? Ele falou, não, a salvação é pela graça, é pela fé, eles não têm que ser circuncidados. Aí eles foram chegar a um equilíbrio. Então, tá bom, se eles não vão se circuncidar, como é que eles devem proceder? Já que eles são gentios e têm costumes pagãos. E aí então chegaram a essa conclusão e Tiago foi quem foi o porta-voz.
Pelo que julgo eu, Atos 15, 19 a 21, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados, do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Duas coisas eles pediram aos gentios. Afinal de contas, eles iriam conviver com a comunidade de crentes judeus. Então, eles iam mandar carta dizendo, olha, vocês não precisam se circuncidar, tá? Mas para não escandalizar os judeus, duas coisas. Vocês têm que se abster, obviamente, das relações sexuais ilícitas, e isso aqui não é só para escandalizar não, né? Para não escandalizar, porque realmente não dá para o crente ficar andando em relações sexuais ilícitas. Mas da carne de animais sufocados do sangue, essa era uma questão que para o judeu era terrível. Terrível. E acontece que em qualquer açougue que se fosse comprar carne na época dos romanos, era carne sacrificada a ídolos. E esse problema ele se estende, tanto é que muito mais para frente Paulo vai dizer, uns comem carne sacrificada e outros não. Não é pecado comer carne sacrificada, porque, gente, se você tem 100 açougues, os 100 ofereciam aos ídolos, o que Paulo está dizendo? Não tem problema nenhum comer, desde que você consagre a Deus, foi Deus que fez a carne. Mas por causa dos irmãos, se for escandalizar os irmãos, então deixe de comer. Mas ele deixa claro que o fraco é aquele que se escandaliza, não é o que come. Então, mas aqui no Concílio de Jerusalém ficou resolvido que eles eram orientados a seguir essas duas coisas, a não ter as relações sexuais ilícitas. Por quê? Porque dentro da cultura greco-romana, gente, o sexo muitas vezes era uma coisa tão liberal e tão normal, o sexo em todos os gêneros e tudo, e muitas vezes envolviam os cultos pagãos, relações sexuais com prostitutas cultuais. Então ele falou, ó, abandone isso e as carnes sufocar, com sangue sufocado, né, de sangue. Por quê? Porque Moisés, porque os judeus, né, em cada cidade, desde os tempos antigos, temos aquele que pregam na sinagoga, ou seja, não vão escandalizar, vocês são crentes, não vão entrar em briga com os judeus, né? E por último lugar aqui, gente, eu quero falar para vocês que depois do concílio vai iniciar a segunda viagem missionária, que deveria ser de novo Paulo e Barnabé, mas aí houve um problema. Porque João Marcos, aquele que lá em Perge fugiu, né? Que ficou com medo, alguns acham que ele ficou com ciúme, com inveja. Esse camarada quis ir de novo. E aí o Paulo comeu, porque o Paulo falou, negativo, desertor não vai comigo. E Barnabé tinha uma outra visão, falou, não, vamos dar oportunidade para ele. E eles discutiram muito, a ponto que eles acabaram se dividindo e Paulo acabou indo para a segunda viagem com Silas e Barnabé seguiu com João Marcos para outro canto. Triste, né, ver a igreja dividida por causa de opinião diferente. Mas graças a Deus que eles eram todos crentes e muito mais para frente a gente vê Paulo pedindo que envia ele quando ele está na prisão a João Marcos, porque ele é muito importante para mim. Quer dizer, se reconciliaram, Marcos deve ter pedido perdão, Paulo perdoou, e João Marcos acabou sendo alguém importantíssimo, tanto para o ministério de Paulo quanto de Pedro. Porque, não se esqueçam, tanto Paulo quanto Pedro estiveram na prisão, né, em Roma. E João Marcos foi o homem que foi usado para escrever o Evangelho de Marcos no relato, né, do apóstolo Pedro. Eu vou ler para vocês Atos 15, de 36 a 41. Alguns dias depois do Concílio de Jerusalém, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como os passam. E Barnabé queria levar também a João,
chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Ou seja, na primeira viagem eles saíram da Síria para Chipre. Portanto, Barnabé fez o caminho da primeira viagem. Paulo, não. Paulo foi para a Síria, né? E dali ele partiu para a Ásia Menor, onde ele pregou em muitos lugares, mas não cabe aqui a gente entrar nesse momento. Bom, queridos, eu espero que vocês tenham gostado aqui, né, desta aula a respeito da primeira viagem missionária, a respeito das dificuldades, do modus operandi de Paulo, né? Saíam sempre de Antioquia, iam para os lugares, primeiro pregavam nas sinagogas e depois para os gentios, né? Vimos as perseguições, as oposições, mas o grande trabalho, as conversões que aconteceram em muitos desses lugares passaram a ter igrejas, né? Igrejas que depois nós encontramos cartas dirigidas a elas pelo próprio apóstolo Paulo, né? As cartas de Paulo, muitas delas falam dessas igrejas que ele fundou e visitou nas suas viagens missionárias. Então, beijo para todos vocês, fiquem com Deus, obrigado por estarem comigo até aqui.